Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E este vídeo é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no YouTube, no meu canal Papo com o Grilo e também no meu Facebook. Bom, se você não sabe, o vídeo da semana passada, devido a problemas técnicos imprevistos, não foi publicado. Então, nesse caso, eu vou ter que refazer tudo de novo. Então, se você viu o vídeo da semana passada, veja de novo ou vá ver outro vídeo, porque no meu canal tem um monte de vídeos para você assistir. Inclusive um monte de vídeos que combinam com o tema que vai ser trabalhado hoje, que será trabalhado da semana que vem, que seria trabalhado hoje se não tivesse acontecido o imprevisto da semana passada. Então, se você não sabe qual que é o tema que vai ser trabalhado hoje, que foi trabalhado na semana passada e que será trabalhado novamente, apesar de já ter sido trabalhado, não vou te contar agora, você vai ter que esperar para saber, ou então você vai pular aí uns 5 minutos, que é o tempo mais ou menos que eu levo para começar. E se você nunca viu uma live minha, então neste caso vou explicar para você que estes vídeos têm como objetivo eu falar sobre a história da capoeira, sobre a história do Brasil contextualizada aí na história da capoeira. Então tudo que eu falo, não importa o quão longe e distante possa parecer a um primeiro momento, tudo tem a ver com capoeira, né? Então se você for aí no meu canal, você vai ver um monte de vídeo, inclusive alguns com os temas que você vai olhar e vai pensar que não é possível ter alguma relação com capoeira, mas te garanto que tenha, nem que tenha só assim dentro da minha cabeça, mas tem. Então assim, gente, nos últimos vídeos a gente tem falado sobre a abolição da escravidão. E aí a gente já falou sobre muitas coisas, porque o processo da abolição da escravidão é um processo bem longo, né? Então assim, a escravidão ela começa desde que... Bom, é difícil saber quando exatamente a escravidão começa, mas a gente sabe muito bem o que faz com que ela comece a ser proibida no mundo inteiro. E é uma rebelião de escravos que deu certo. Isso aí fez todo dono de escravo babaca ficar morrendo de medo. Porque escravo se rebela desde sempre. Escravo nunca aceitou ser escravo. Não é uma condição natural, apesar daquilo que venderam durante milênios de história. E assim, e ainda mais, veja bem, dizer que escravidão sempre existiu na história da humanidade, dizer que inclusive na África se praticava a escravidão, é muito, mas muito diferente de dizer o que certos energúmenos, certos bisborres disseram aí nos últimos anos, de que não tinha problema, o português mal pisou na África e que os africanos é que estavam se vendendo. Existe uma distância abismal. Para quem não sabe, abismal quer dizer um abismo. Você olha assim, imagina assim um grande abismo, mas eu não estou falando assim de um abismo só muito profundo, não. Eu quero dizer distância geográfica mesmo. Então assim, gente, por quê? Primeiro de tudo, porque existe dentro desse conceito do que é o escravo, que é essa condição, que não importa qual seja, é uma condição terrível e que deve ser rejeitada, e que é rejeitada. Dentro desse conceito, há níveis de crueldade muito claros. E não adianta querer comparar uma pessoa que foi escravizada lá na África e que viveu como escravo lá na África, viveu a escravidão lá na África, que inclusive não é uma condição eterna, para uma pessoa que foi escravizada na África, foi vendida para um europeu, coisa que não se fazia antes. Escravo até a chegada dos europeus não era um negócio comercial, não tinha nada a ver com comércio.
Tá bom, talvez até dá para argumentar que tivesse, mas aí já entra numa outra discussão e tem mais a ver com a questão da África islamizada. E aí, bom, já é outra discussão, mas enfim. Mas um comércio da proporção que a Europa conseguiu instalar nunca existiu em toda a face da humanidade conhecida. Que se não morresse no caminho indo de onde foi capturado até o porto, o que é mais da metade, uma coisa absurda assim que morria, e que se conseguisse sobreviver ao navio negreiro, que também mais da metade era o que morria, porque a gente está falando de condições totalmente contrárias à vida, e não só a vida humana, mas qualquer tipo de vida. Se conseguisse, chegava aqui e era posto para trabalhar, e dependendo da sorte da pessoa, dependendo do acaso, ela poderia vir trabalhar numa mina onde iria durar 1 ano, né? Poderia ir trabalhar numa fazenda onde iria levar 7 longos anos até morrer. Ou poderia vir trabalhar numa cidade que era mais brando, tão mais brando, tão mais brando, tão mais brando, que o único relato que a gente tem de um escravizado numa cidade, que disse o que era ser escravo no Brasil, o Romar Gardo Bacuaquá, você inclusive pode comprar o livro dele e ler o que era a vida de um escravo. Era uma condição tão mais branda que depois de um tempo que o Bacuaquá entendeu que não servia de nada ser um bom escravo, porque não ia agradar nunca, era uma coisa totalmente descabida. Então ele fala, por exemplo, que foi posto para trabalhar numa construção, 3 pessoas erguiam uma pedra e botavam para ele carregar sozinho, e aí ele fugiu. Então assim, gente, e olha que detalhe, a gente está falando de uma pessoa islamizada, né, de um povo islamizado que tratava a escravidão de uma forma diferente do que a gente chamaria aí de uma escravidão tradicional africana, e que em certos parâmetros pode até alguém vir a dizer que está mais próxima de da escravidão o que foi implantada aqui, e que achava que isso era uma coisa normal, né? Então assim, para começar o vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre... Vai ter que esperar para saber, porque eu ainda não vou falar. Vamos começar aqui com a musiquinha que eu trouxe ontem. Então, para quem não sabe, essa música que eu particularmente acho muito divertida, tá no CD do grande Mestre Moraes. Não me pergunte qual deles, afinal de contas ele tem muitos, com muitas músicas, né? E mais uma quadrinha aí que um dia desses me veio, e por que não botar, né? Vamos ver se eu lembro de novo como é que é, porque tem sempre esse detalhe, eu não lembro. Dizem que pra bom entendedor, dizem se é bom entendedor, meia palavra vai bastar. Por isso meu canto tu vai ter que completar. Casa de palha é palhoça, casa de palha é palhoça. Se eu fosse fogo queimava, e todo dono de escravo, bota fogo no canavial, aí no canavial, aí no canavial, bota fogo no canavial, no canavial, aí no canavial, bota fogo no canavial, quer ver o senhor de Raibás queimar, bota fogo no canavial, o senhor me bateu e eu vou me vingar, bota fogo no canavial, da minha terra me levaram pra lá, eu vou voltar, bota fogo no canavial, aí no canavial, bota fogo no canavial, é no canavial, é no canavial. Então, gente, começando aqui bem animado, né? E essa música, na verdade, até tem a ver um pouco com essa história que eu vou contar hoje, que é a história do Quilombo de Pai Felipe. E, assim, a história originalmente era para ser sobre o Quilombo do Jabaquara, como eu já falei, e de certa forma, do Quilombo do Jabaquara em muitos aspectos,
como vai ficar claro no resto aí ao longo deste vídeo. Então, gente, vamos lá. Essa história ela se passa lá pela região de Santos. E Santos é uma região muito peculiar. Por quê? Não só porque é de São Paulo, e essa gente de São Paulo todo mundo sabe que é um pouco estranha, né? Mas também, especialmente, porque Santos era uma cidade extremamente republicana e abolicionista em geral. Ou você era abolicionista ou você era republicano. Por quê? Veja bem o que acontece. Os republicanos eles precisavam das classes mais economicamente mais altas, precisavam das oligarquias para implantar a ideia deles. E foi exatamente isso que fizeram. Então, se eles fossem contra a escravidão, o negócio já não casava. Por outro lado, quem era abolicionista não podia contar com o apoio das oligarquias por motivos óbvios, então tinha que contar com o apoio da classe média. E mais do que isso, tinha que contar com o apoio do império. Portanto, não podiam ser republicanos. A gente até tem casos de abolicionistas republicanos, republicanos abolicionistas, é óbvio. Mas para vocês entenderem como o negócio era, o Luiz Gama, ele é um dos maiores nomes do abolicionismo de todos os tempos. Ele foi durante um tempo um republicano, mas desistiu porque percebeu o seguinte, que os republicanos não estavam nem aí para a questão da escravidão. Achavam que não, primeiro a gente implanta a república, depois acaba com a escravidão. Então assim, gente, Santos nesse sentido é um lugar muito peculiar. E inclusive capoeiristicamente falando, o que isso tem tudo a ver com a capoeira, inclusive. E um dia eu falo mais sobre isso, porque isso vai ter reflexos principalmente na história da Guarda Negra, quando a gente pensa no estado de São Paulo, não só no Rio de Janeiro, no Pará e em outros lugares. Mas enfim, se você não sabe tanto assim de história da capoeira, Rio de Janeiro e Pará são dois dos lugares onde a gente tem muito caso da Guarda Negra. Tem a atuação da Guarda Negra muito forte. Acho que em Pernambuco também deve ter, agora eu não estou lembrando de cabeça. Mas enfim, fugiu aqui da cabeça agora, o que era? Sim, e capoeiristicamente falando, para além dessa questão política, Santos também é um lugar muito peculiar por causa do seguinte, e já tem um vídeo meu falando sobre isso, a luta dos quarteleiros e valongueiros. Em São Paulo, como um todo, a gente praticamente não tem caso de prisão de capoeira, porque apesar de em alguns lugares terem leis que proibiam a capoeira, diferentemente do que era o caso do Rio de Janeiro e do que era o caso de Pernambuco, o povo entendia que a capoeira era só uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, vai prender por capoeira por causa de quê mesmo? É só brincadeira de mau gosto. Então a gente tem inclusive gente que era presa por capoeira, confessava o crime e aí era absolvido, porque inclusive causava ferimentos e por isso que estava sendo julgado, mas era absolvido porque foi só uma brincadeira. Então assim, isso é muito peculiar quando a gente pensa no estado de São Paulo. Na Bahia também tinha muito dessa lógica, mas Santos é praticamente o único canto de São Paulo que a gente vai ter muita gente sendo preso por capoeira. Isso tem a ver com o conflito dos quarteleiros e valongueiros, que tem uma história, tem uma causa social da própria divisão da cidade, porque um era feito para elites e outro não, e aí quando começa a melhorar acho que era o valongo, você começa a ter o início de conflitos, e os conflitos vão se agravando e fica um negócio muito louco que só acaba com um milagre, falando bem sério, porque a polícia não deu conta. Quem teve que dar foi um santo. E tô falando sério mesmo, é assim que é chamado, é o milagre de Santo Antônio. Se não conhece, vai ver meu vídeo falando disso, ou vai ler a dissertação Capoeiras e Valentões na História de São Paulo, é uma coisa assim o nome. Então, assim, Santos é um lugar muito especial. E o que aconteceu? Veja bem,
A gente não sabe se tinha capoeira no quilombo do Pai Felipe, para deixar bem claro. O que a gente sabe é que nas reminiscências é muito forte a presença do samba e do batuque. Não sei se é o batuque luta. Se você não sabe o que é o batuque luta, um dia eu explico o que é o batuque luta, mas procura aí Punga Maranhense, que é tudo a mesma família. Ou será um batuque genérico, pode ser as duas coisas. Mas de todo modo, o samba ele é muito conectado com a capoeira, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar de que isso só começa a partir do século XX, uma coisa que eu também vou explicar depois. Mas qualquer coisa, se você tiver coragem de ler, tem uma tese ótima demonstrando do porquê disso, que eu esqueci agora qual que é o nome, mas que é facinho de eu descobrir. Eu falo depois no final do vídeo, pronto. Enfim, agora sim, esse quilombo a gente não se sabe muito bem como é que é a história de fundação dele. A gente tem duas versões. Uma diz o seguinte, que próximo à entrada do rio Irabataba, se você preferir o rio Jurubatuba, que é o nome aportuguesado do nome em tupi antigo, ou seja, muitas palmeiras de Jeribá, que hoje em dia é chamado por um nome bem sem graça, é o Rio Pinheiros. Eu gosto mais do nome Jurubatuba. Foi construída uma capela para Nossa Senhora das Neves, em cima das ruínas de um engenho de 1532, e todo mundo ia lá. Aí por volta aí de 1850, vai ter um incêndio que vai destruir essa capela. E um português de maus bofes vai ser apontado como culpado. Era um tal de Antônio Joaquim. E não bastava o cara ser um português, porque, enfim, a gente está falando de 1850, então ainda tinha muito conflito entre brasileiro e português. Mas ele, além de tudo, era o quê? Feitor do engenho de Cabraiaquara. Só nomes fáceis vão ter nesse vídeo de hoje, porque, enfim, como eu disse, São Paulo é um lugar muito especial. São Paulo tem o paulista tem orgulho de ser chamado de paulista, que é um nome que, assim, você sabe, né? Pedreiro é a pessoa que trabalha em construção, marceneiro é a pessoa que trabalha com a marcenaria, e paulista é a pessoa que trabalhava com genocídio. Você saía nas bandeiras, os bandeirantes, que antes eram chamados de paulista, não era bandeirante, isso é um nome que é inventado depois, capturavam um monte de indígena, matavam um monte de outros, estupravam um monte de outras, talvez de outros também, porque vocês sabem como esse tipo de gente que adora dizer que é macho, e aí levava tudo isso aí, vendia como escravo pra viver assim, se desse sorte, 3 anos. Então, assim, é uma gente muito peculiar para gostar de ser chamado de paulista. E tem mais, né? Além de tudo, é o povo que pensa nos bandeirantes e pensa tudo uma gente branca e se acha super branco, até porque veio uns italianos que deviam ser muito ricos para quererem ir da Itália pro Brasil a troco de trabalhar como agricultor para outra pessoa, né? Inclusive, dizem que o povo de lá tem muito orgulho dessa ascendência branca, de pessoas milionárias que vieram da Itália, principalmente. E aí, além de tudo, não basta apenas imaginar os bandeirantes tudo branco, mas é só imaginar o seguinte, é só ter esse seguinte conhecimento, que era um povo assim tão indígena, coisa que paulista não gosta muito assim, né? Só de ver qual que é a origem de São Paulo, e era tudo indígena, e são tudo indígena e nem estão sabendo. Paulista mesmo, que era paulista, só falava Nhengatu. Nhengatu foi proibido no final do século XVIII, e os paulistas falavam Nhengatu até 1950. Nhengatu é língua indígena, a língua geral que era falada pelos Tupi, e que hoje em dia só é falada na Amazônia. O paulista falava Nhengatu. E inclusive Domingos Jorge Velho, o maior dos canalhas, na minha humilde opinião, apesar de que a competição é bem acirrada entre essa gentalha, ele falava tanto português, e assim, um português tão bem que precisaram de um intérprete para conversar com ele e negociar a destruição de Palmares. O cara não falava uma palavra em português e pintam ele de branco. Isso é maravilhoso. Mas enfim, gente, me perdi aqui falando sobre esse lugar tão peculiar.
né? O que acontece? Então esse português que era de maus bofes, eu não sei exatamente o que é um bofe, não tive curiosidade de olhar, mas fato é que devia ser um babaca, afinal de contas, além de ser de maus bofes, era feitor. E os escravizados de lá fugiram para o mar. Esse Antônio Joaquim já ficou sabendo o que ia acontecer com ele, armou umas barricadas, ficou assim com a escopeta esperando, e aí chegou de noite, os escravizados cercaram tudo, desceram cacete nele, prenderam ele, ficaram lá tocando tambor, porque claro que você pega o feitor e vai fazer o quê? Não vai matar da hora, você vai primeiro comemorar, afinal de contas, esse é o momento da vingança. Oi, Girlene. Então assim, e aí foi a som dos tambaques e casambus, eu suponho que seja tabaque e caxambu, e esse feitor é capturado, vai ser amarrado num varal e vai ser queimado onde ficava a igreja. Então assim, como eu disse, casa de palha, palhoça, se eu fosse fogo eu queimava, e todo dono de escravo, bom, meia palavra já me basta. Fique, se você não sabe o que isso quer dizer, vá pesquisar, né? Eu também não vou dizer, não, como é que é a cantiga original, porque essa aí é leve alteração, quem conhece vai saber, se você não sabe vai procurar, com certeza acha fácil. Enfim, depois de matar o feitor, eles vão tudo se aquilombar e vão se tornar tão temíveis que nenhum policial vai querer mais se meter naquelas matas. Inclusive, e o Jabaquara, sabe o que quer dizer Jabaquara? Dizem que vem de Abaquara, que significa toca, refúgio. Em outras palavras, é um quilombo. E esse nome, o Abaquara, é um nome Nhengatu, em tupi antigo. Por quê? Porque a gente está falando de uma São Paulo que só falava Nhengatu, e vai ficar mais fácil de entender porque é que estava o nome Nhengatu, se a gente já está falando de 1850 na segunda versão. Enfim, eles vão se aquilombar, vão se tornar tão temíveis que ninguém mais vai querer andar naquelas matas. E o pai Felipe teria sido um escravizado dessa antiga revolta da fazenda na igreja de Nossa Senhora das Neves, e aí já teria por volta dos seus 60 anos quando o Jabaquara, quando surge aí o quilombo do Jabaquara. Não esse quilombo do Jabaquara, mas o quilombo do Jabaquara, que é o tema do próximo vídeo, se não acontecer nenhum problema com este vídeo. E ele vai fixar o quilombo dele aí quando se tornar um líder aos seus 60 anos na ponta da Serra do Jabaquara. Bom, o que acontece? Como eu disse, essa é uma versão, existe outra versão, que o grande quilombo de Santos ele vai ser formado por volta de 1780. Nhengatu só é proibido no Brasil no século XVIII. E aí faz todo sentido, apesar disso, que mesmo que tenha sido formado depois, ainda seja o nome Nhengatu, até porque Nhengatu em São Paulo vai ser falado até os anos 50. E por isso, se você riu da tese do Policarpo Quaresma, de que achou que era brincadeira quando ele falou que a língua oficial do Brasil tinha que ser o Nhengatu, fique sabendo, não é o caso. E se você é um brasileiro de verdade que nem eu, vai criar vergonha na cara e vai aprender Nhengatu, que é tua obrigação. Inclusive tem um aplicativo ótimo chamado Nhengatu App, acha fácil aqui no Instagram para baixar, e é tipo Duolingo. E tem também, claro, o curso de Nhengatu no YouTube, que é gratuito, com material gratuito, é um material ótimo, inclusive. Pode ir lá aprender Nhengatu. Então, enfim, agora que eu já defendi minha tese política de que antes de aprender inglês e espanhol a gente tinha que aprender Nhengatu, como brasileiros, esse quilombo é formado em 1780, vai abranger aí os morros Cabeça de Negro, Jaguareguaba, que é Aguaranguaba, que significa onde a onça bebe água, que a entrada era lá por Bertioga, se você preferir, Pirataoca, que significa a casa do peixe branco, ou Buriquioca, a casa do Muriqui, uma confusão essa Bertioga aí. E enfim, lá pela entrada do rio Itapanhaú, que significa o caminho das pedras. E aí ele vai ser atacado e quase destruído em 1835, 1836, 37, 38, que vai ter a participação aí desses ataques de um tal Bento José Branco e um monte de voluntários de São Bernardo. Só que o quilombo vai resistir. E aí o pai Felipe ele só chegaria lá por volta de 1882,
E ele vai ser reconhecido como rei, vai se tornar líder do local e vai manter certa independência do outro quilombo do Jabaquara, que é o quilombo do Jabaquara e não este quilombo do Jabaquara, que por sinal quer dizer quilombo. Então é o quilombo do quilombo que não é o quilombo do quilombo. Enfim, e aí nessa segunda versão não se reconhece aí a relação desse quilombo com a história da igreja. O que não significa que a história da igreja não aconteceu e nem que o pai Filipe não estava metido nessa história da igreja. Significa apenas que acho que foi um historiador ou foi um memorialista, agora eu não lembro porque eu tinha visto isso semana passada, que escreveu essa segunda versão, entendia que o quilombo, que havia provas documentais de que esse quilombo existia antes de 1850. Então, essa história da igreja teria acontecido depois da formação do quilombo, depois dos ataques que tentaram destruir o quilombo do Jabaquara e não conseguiram, e o povo só foi para lá. E o pai Filipe eventualmente chega lá e é reconhecido como rei. Tem participado dessa revolta ou não? Apesar de que isso também que ele teria sido reconhecido como um rei, eu não sei de onde é que veio, mas que acontecia, não vou dizer que muito, mas de vez em quando, de ter gente que era reconhecida como alguém que foi um rei lá na África, que foi escravizado e se tornava líder de quilombo, acontecia. A Qualtune é um outro exemplo. E enfim, acho que a Maria Conga também. O que não falta é exemplo desse tipo de caso. De todo modo, essa foi a live de hoje. Então eu agradeço a todo mundo que for curtir, que for compartilhar, que for comentar lá no meu canal, que for dar visualização. Agradeço se quem não é inscrito se inscrever. Acredito que por hoje seja só, e até a próxima semana, quando a gente vai falar não sobre esse quilombo do Jabaquara, mas sobre o quilombo do Jabaquara que tem relação com esse quilombo. Então, por hoje é só e até a próxima semana.